Paramadvaiti Swami Sharanagata Bhaktavya Sudha Bhakti Vidadine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine. Jai, Buda Paritapavana aqui, Jai. Então, só para verificar, vocês estão conseguindo me escutar? Elaine, Geraldina, Gustavo, só me falar um sim para saber se está tudo certo, por favor. Então, vamos lá. Perfeito, tudo certo, ótimo. Haribo. Então, vamos lá. Então, na vez passada, a gente está estudando o capítulo 4 do Bhagavad Gita. O capítulo 4 se chama Conhecimento Transcendental. Só que hoje que eu estou aqui, eu tenho também uma outra tradução do Bhagavad Gita, que aí eu vou aproveitar que eu estou aqui, que eu tenho todos os livros, para a gente ir vendo também nessa outra tradução. Haribo, Michele, bem-vinda. Eu estou falando que hoje a gente está só no áudio, porque eu estou com a internet do sítio muito ruim. Então, qualquer coisa... Haribo, Prabhu Govinda, bem-vindo. Haribo. Então, a gente tem uma outra tradução também, que é a tradução feita por Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ele é um mestre espiritual muito antigo, ele não sei quantos anos, mas já mais de 200 anos atrás que ele viveu. E aí ele fez também uma tradução muito linda, como eu falei para vocês antes, todos os capítulos do Bhagavad Gita, eles sempre têm a palavra yoga. Só que na tradução de Prabhupada, que aqui a gente estava estudando, não aparece o nome em sânscrito, mas aqui aparece. Se chama Jnana Prapti Upaya Yoga, conhecimento através da ação. Haribo, Aurélio entrou também, que bom. Então, bem-vindo. Haribo. Haribo, tudo bem? Que legal que conseguiu entrar. Eu não consegui hoje ir para Mariporá, porque está chovendo muito e o carro não sai. A gente está fazendo com áudio por conta disso, porque a internet Tá bom. aqui é muito ruim, tá bom? Mas qualquer coisa é só Tá falar. bom. Haribo. Haribo. Haribo, Michele. Bem-vinda. Que bom. Obrigada. Quem quiser falar já sabe, é só falar ou levantar a mãozinha. E Haribo, vocês que estão aqui presentes também, tá bom? Levantar a mãozinha. Então, tá bom. Então, vamos lá. No verso 18. Ô, Aurélia, uma pergunta. Você está com o Bhagavad Gita aí perto de você, não? Eu tô, mas é que eu tô dirigindo. Ah, tá bom. Então, fica tranquilo. Então, tudo bem. É que eu pensei a gente ler 2 Bhagavad Gitas hoje, mas não tem problema. Tá. Então, da vez passada, nós estivemos estudando os versos do capítulo 4. A gente estudou até o verso 3. Eu só vou dar uma lida do verso 11 em diante para a gente lembrar. Então, o verso 11 do capítulo 4 diz: a todos os que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem no meu caminho sob todos os aspectos, ó filho de Prita. Os homens deste mundo desejam sucesso nas atividades fruitivas e, por isso, adoram os semideuses. É claro que os homens obtêm rapidamente os resultados do trabalho frutivo neste mundo. Conforme os 3 modos da natureza material e o trabalho atribuído a eles, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim. E apesar de ser o criador desse sistema, você deve saber que eu continuo sendo aquele que não age, sendo imutável. Não há trabalho que me afete, tampouco eu aspiro aos frutos da ação. Aquele que entende essa verdade sobre mim também não se enreda nas reações do trabalho fruitivo. Então, acho que talvez a gente leu também o verso 15, né? Que o verso 15 diz: nos tempos antigos, todas as almas liberadas agiram com essa compreensão acerca da minha natureza transcendental. Portanto, você deve executar o seu dever seguindo-lhes os passos. Bom, eu espero que a nossa internet não caia. Tomara. Então, eu tenho aqui uma outra tradução
que traduz esse mesmo verso desta forma: aqueles desejosos da liberação nos tempos antigos realizaram ações cientes disso. Portanto, realiza as ações que os antigos realizaram. Então, esse verso, não me lembro se a gente falou um pouco, mas na vez passada a gente falou acerca de como a sociedade está organizada e como ela se organiza de acordo com as características naturais que cada pessoa tem. A gente falou acerca das divisões sociais de acordo com o sistema védico. E o sistema védico, ele funciona a partir de guna e karma. Guna quer dizer qualidades, quais são as características naturais que uma pessoa tem, de acordo com os modos da natureza. E karma quer dizer ação, ou seja, de acordo com as características que cada um adquiriu dos modos da natureza, realiza um certo tipo de atividade particular. Isso é o que se chama karma. Então, guna e karma, essas são as características que definem qual é o papel social de uma pessoa dentro do sistema de organização social védico. Esse sistema se chama Varnasrama, Varna e Asrama. Varna, as divisões sociais, e Asrama, as etapas da vida, certo? Haribo, a Luciana também entrou, bem-vinda. Que bom. Haribo. Então, a gente falou bastante disso, né? E como no final Krishna fala que mesmo que ele é o criador desse sistema social, ele não é afetado pelo sistema social e ele não é forçado, ele não é obrigado a trabalhar de nenhuma forma particular, porque, na verdade, ele é transcendental às gunas, quer dizer, ele não é afetado pelas modalidades da natureza material. E, sabendo disso, muitas pessoas agiram em tempos passados e dessa forma encontraram a liberação do cativeiro material. E ele está falando para Arjuna atuar dessa mesma forma, seguindo o que os grandes sábios da antiguidade fizeram, né? Essa é a recomendação de Krishna no Bhagavad Gita. Krishna no Bhagavad Gita, ele não fala e cria seu próprio sistema, especula, ele fala é um sistema que já foi seguido e que já é provado que tem sucesso. Que tem outras pessoas que já seguiram nesse sistema e encontraram no sucesso. E, de fato, o Srimad Bhagavatam, ele também conta constantemente casos de pessoas que já encontraram no sucesso através de seguir esse sistema. Então, a gente vai seguir agora com o verso 16. A tradução de Visvanatha Chakravarti Thakur diz assim: mesmo o sábio se confunde quanto à ação e à inação. E eu te falarei sobre a ação e, conhecendo disso, te verás livre do samsara. Deves entender karma, vikarma e akarma. A verdade referente a isso é difícil de entender. Quem vê inação na ação e ação quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens. Ele realiza todas as ações. Krishna já deu a dica que é difícil de entender, então não se assustem, não. Ele já falou no verso 17. Então, os sábios dizem que é um sujeito entendido aquele que, ocupando-se em toda atividade, porém, não tendo desejo por desfrute, queimou todas as ações no fogo do saber. Embora atentamente dedicado a ações, tendo abandonado o desejo pelos resultados das ações, estando sempre satisfeito, não dependendo de outros, essa pessoa não faz absolutamente nada. Tendo abandonado toda a ideia de tomar dos outros, sendo livre de desejos e controlado na mente e corpo, realizando atos somente para manter seu corpo, essa pessoa não incorre em pecado. Aquele que se contenta com o ganho que vem automaticamente, que está livre de dualidade e não inveja, que é estável no sucesso e no fracasso, nunca se enreda, embora execute ações. Destituída do desejo pelos resultados, livre de apego,
absorta em conhecimento e dedicada a ações de jnana, ela não acumula reações kármicas. Então, vamos ler essa aí a gente vai falando, né? Que esse é um tema um pouquinho enredado, né? Então, o verso 16. Mesmo o sábio se confunde quanto à ação e à inação. Eu te falarei sobre a ação e, conhecendo disso, te verás livre do samsara. Então, bom, deve-se entender karma, vikarma e akarma. A verdade referente a isso é difícil de entender. Então, a gente já falou outras vezes que a palavra karma, ela significa ação. Normalmente a gente escuta às vezes falar as pessoas como, ai, que karma, como se fosse uma coisa ruim, como, quando estou passando por um momento difícil, que karma, ou alguma coisa assim, né? Mas, na verdade, a palavra karma, o significado dela é ação. E existe uma ação prescrita. Quando a gente realiza as ações prescritas, quer dizer, as ações que, de acordo com os Vedas, são permitidas, então isso gera uma reação favorável. E quando a gente realiza um tipo de atividade proibida, isso gera uma reação negativa, exatamente, não muito agradável. A gente está aqui da frente com o astrólogo, então ele já sabe melhor explicar isso, né? Muito bem, já ele falou, isso já gera uma coisa negativa, né? Então, quando a gente tem coisas... o que acontece? Tudo, a roda do samsara, ela funciona, tem por dizer assim, dois, como se falaria isso? Como duas coisas que fazem ela rodar, né? Uma é tempo, que o kala. Duas forças, por assim dizer, que colocam ela em movimento. Pode ser eixo, não sei, mas essas forças que fazem com que a roda do samsara gire. É kala, que é o tempo eterno, que vai passando cada vez que a gente sai o sol e volta, e cada vez que passa um dia, o tempo vai rodando, né? Vai rodando, vai rodando. E cada dia que passa, o tempo de vida do nosso corpo diminui. Isso a gente sabe bem. E a outra força que existe é karma. Karma é a segunda força que faz com que essa roda funcione. Karma quer dizer ação. Então, o que eu realizo, a ação que eu realizo dentro desse tempo que eu tenho agora de vida, que nesse corpo, essa ação, ela vai dar um fruto. E o fruto que ela dá se manifesta em outro tipo de ação e em outro tempo. Essas são as duas forças que fazem a roda do samsara girar. Então, o tipo de ação que eu faço determina outro tipo de ações que eu vou poder fazer, ou que eu não vou poder fazer. Então, as ações que normalmente nos Vedas se recomendam são de diversos tipos, lembrando que os Vedas, eles têm uma característica, e é que eles se destinam a diferentes tipos de pessoas. Então, eles falam de diferentes tipos de ações e não todas são prescritas para todas as pessoas. Por quê? Fala para certo tipo de pessoas que se encontram afetados principalmente pela paixão, ou para aqueles que estão na ignorância, ou para aqueles que estão na bondade, ou para aqueles que querem transcender as gunas, que querem transcender o mundo material. E cada um deles tem um certo tipo de ações prescritas diferente. Então, a gente não pode simplesmente falar, é que o Veda fala que eu posso fazer tal coisa. Porque o Veda fala que você pode fazer tal coisa dependendo de qual é o seu objetivo. Você quer chegar nos planetas celestiais? Você quer, ao abandonar este corpo, ter um próximo nascimento, sendo uma pessoa rica, sendo muito belo, tudo? Ele descreve que tipo de ações são adequadas para você. Então, ele fala, você tem que plantar árvores, você tem que distribuir água para que não falte água para ninguém, você tem que dar caridade para as pessoas, e esse tipo de ações são prescritas, são atividades que se recomendam nos Vedas para aqueles que desejam obter méritos piedosos, para obter um bom nascimento, para obter riquezas, para obter
abundância materialmente se recomenda, certo? Respeitar os antepassados, respeitar, tipo, viver uma vida em harmonia com a natureza, tudo isso se recomenda para aqueles que desejam ter um bom nascimento ou ter abundância material. Mas existe uma outra seção dos Vedas, que é uma seção que está destinada para aqueles que desejam se libertar do enredamento material. E nessa seção que é para aqueles que desejam se libertar do enredamento material, o Bhagavad Gita faz parte disso. Então, o Bhagavad Gita, apesar de que ele está também falando acerca da ação, do que é correto, tudo, mas ele está falando de algo que é transcendental, é que tipo de ações nós devemos realizar para transcender o mundo material. Então, quando o nosso objetivo é transcender o enredamento no mundo material, aí as ações prescritas são outras. E a atitude com que se devem nascer essas ações é outra. Então, por exemplo, a gente vai encontrar que nos Vedas, tem seções dos Vedas onde se permite o consumo de carne, por exemplo. Nunca de vaca. E sempre um animal que você mesmo matou. No, o Kshatriya, é claro, exatamente, dependendo de certas coisas. E, especialmente, se prescreve, se permite, por exemplo, os Vedas podem falar, você pode consumir bebidas alcoólicas. Os Vedas falam isso. Mas quem pode? Quem pode é aquele que está muito apegado ao desfrute dos sentidos. E como pode fazer isso? Então, os Vedas, eles explicam como pode ser feita essa atividade. Então, ele fala, essa atividade você primeiro tem que fazer, por isso, eu não conheço os detalhes, mas mais ou menos, tipo, você tem que fazer um ritual. Se você quer beber vinho, ou alguma bebida alcoólica, tem que fazer um ritual. Você tem que oferecer isso primeiro para a deusa Kali. Você tem que fazer tal coisa. O animal, você só pode matar um tipo de animal que é uma cabra macho que nasceu não sei aonde, e tem todas umas características. E você, antes de matá-lo, você tem que fazer a seguinte oração, né? E nessa oração fala, eu sei que eu estou te matando e por isso estou te dando o direito de que na próxima vida você me mate. Então, mas permite, fala, tá bom, você quer muito comer, então você só pode comer esse tipo de carne, você mesmo tem que matar e você tem que falar a seguinte oração. Em última instância, o propósito do Veda é que a gente evolua. É que se a gente está muito apegado, no final a gente veja, nossa, mas será que eu quero que ele me mate mesmo? Será que eu quero dar para esse animal que eu quero morrer assassinado por outra pessoa na próxima vida? Então, o propósito do Veda, em última instância, é que a gente evolua espiritualmente, mas a gente não pode pular, a gente não pode tentar ser quem a gente não é. A gente tem que ser quem nós somos e, desde nossa posição, evoluir. Então, quando uma pessoa transcende a modalidade da ignorância, que é aquela modalidade que leva a ter um apego muito forte pelo desfrute dos sentidos, inclusive até o ponto de consumir coisas que fazem mal para mim e que fazem mal para outros, etc. Então, se transcende essa modalidade, se tem outro tipo de atividades prescritas, diferentes. Fala, sim. Tem aqui uma pergunta, não sei se vocês vão conseguir escutar. Fala forte. Você está dando, né, já a explicação do que é karma, aí você falou de akarma e vikarma. Só fiquei com uma dúvida, o que você está explicando agora é vikarma, é isso? Karma e vikarma. Karma é ação prescrita, quando você faz ação prescrita. Vikarma é ação proibida. Isso. Exatamente. Que bom, que agora eu entendi que é o vikarma, né? Isso. Plataforma e ação. Exatamente. Obrigado. Não sei se vocês conseguiram escutar a pergunta que está aqui o Prabhupada Khan está fazendo, que a confusão se o que eu estava falando era karma ou era vikarma. Então, só para esclarecer esse ponto, karma quer dizer ação e vikarma é ação proibida. É quando a gente faz um tipo de ação que é proibida. Então, qual que é o ponto? Que uma ação pode ser permitida para alguém em um certo nível, mas para outra pessoa em outro nível é proibida. Se você já tem uma consciência e você já está em um nível, por exemplo, uma pessoa já sabe que comer carne não é bom, já se tornou uma pessoa vegetariana, já está num certo nível, não pode comer carne. Ou, por exemplo, alguém que está, tipo, tem
alguém que cumpre um certo papel na sociedade não pode comer carne. Por exemplo, existem também as atividades prescritas para cada uma das ordens de vida. Para os grihastas, ou seja, as pessoas casadas, para os sannyasis, que são as pessoas que são renunciantes, para os vanaprasthas, para os brahmacharis, que são os estudantes celibatários, certo? E para o vanaprastha, que é a pessoa que ainda não é renunciante, mas que já abandonou, já não tem um lugar, ela começa a peregrinar para começar esse processo de desapego, que a vida, de acordo com o sistema social védico, tem etapas. Então, a gente deve começar a vida como um estudante celibatário, teve essa é a ideia perfeita, né? Agora, a gente nasceu no Ocidente, a gente já não começa a vida desse jeito. A gente já fez totalmente diferente, né? Já começou numa confusão, mas Haribol, né? Então, mas, por exemplo, existem formas lícitas de se ganhar a vida para cada uma das ordens sociais e formas lícitas de se comportar em cada uma das ordens sociais, né? Então, por exemplo, um brahmana, ele não pode comer carne, de jeito nenhum. Mesmo que no Veda se permita que para outras pessoas, em certos níveis, possa comer carne e vinho em certas circunstâncias e com certos rituais, para um brahmana que se supõe que ele é a cabeça da sociedade, ele não pode comer carne. Para ele, isso é vikarma. Ou seja, para ele, isso é uma ação proibida, completamente, certo? E existem, por exemplo, atividades lícitas de como se ganhar a vida, que são permitidas para alguém que está num certo nível e para outro que está em outro nível não se permite, por exemplo, né? Como que poder fazer ou não fazer. Eu não vou entrar no detalhe disso tudo, senão a gente fica muito só nesse tema. Mas o tema é que existem atividades prescritas, e as atividades prescritas dependem de qual é o objetivo que cada um tem e qual é a posição que cada um tem, certo? Então, não é que todo mundo tenha o mesmo tipo de atividades prescritas, certo? E existem as atividades proibidas. As atividades proibidas também dependem de qual é o objetivo e qual é o nível em que cada um se encontra, ou qual é a posição social que cada um tem. Por exemplo, um kshatriya, que ele era o rei, ele era treinado na guerra. Arjuna é um kshatriya, ele era um guerreiro. E ele tinha permitido, em certas condições, em certos lugares, caçar. E dessa forma, inclusive, às vezes regulava quando tinha muita sobrepopulação de tigres ou coisas assim, na antiguidade, né? Mas não todo mundo podia caçar. Essa é uma atividade proibida para os outros. Se todo mundo caçar, aí vira bagunça, né? Aí virava uma loucura. Então, existe uma ordem, e dessa forma se regulam as atividades de todo mundo. Mas também existe uma coisa que se chama akarma. Akarma quer dizer sem ação. E esse que é o ponto no qual a gente vai entrar agora no verso 18, né? Que ele fala assim: quem vê na ação e ação na inação é inteligente entre os homens, e ele realiza todas as ações. Até aí está tudo certo? Se alguém tiver qualquer dúvida, comentário, fiquem à vontade para participar. Certo? Então, fala. Aurélio, você ia falar? Não, tudo tranquilo. Só dizendo que tá tudo tranquilo. Só dizendo que... Tem um barulho de avião decolando, né? Ou um tigre lá atrás te perseguindo, qual será? Então, tá bom. Tranquilo. Tudo tranquilo. Então, beleza. Haribol. Tudo tranquilo. Então, aí vem o ponto do que é a karma. Bom, sem ter profundizado muito, tem um devoto que eu gosto muito, chama Prem Prayoyana. Ele, eu não sei de onde ele é, dos Estados Unidos, será? Ele é discípulo de Sri Narayana Maharaj.
E ele é um mestre espiritual para Yoyana, e ele explica isso muito legal, como uma ação, tipo, que é considerada para um certo grupo social, de acordo com a meta, é moral, para o outro grupo é imoral, por assim dizer, né? Por exemplo, o que pode fazer um homem que deseja alcançar os planetas, ou para o que pode fazer um homem casado, por exemplo, não pode ser feito por um celibatário, né? Por um homem que é sannyasi, por exemplo, né? Um sannyasi, ele não pode se dedicar aos negócios. Ele não pode ter propriedades, ele não pode acumular riquezas. Agora, o homem casado precisa, ele deve fazer esse tipo de atividades. Agora, um não é certo outro. Tudo da atividade, da sociedade e da meta que se tem. Agora, o que é certo para uma pessoa que deseja alcançar riquezas e bem-estar material na próxima vida, não é certo para aquele que deseja a transcendência. Então, aqui ele fala, mas a Elaine não escuta. Ai, meu Deus, que será? Haribo, e agora, consegui escutar? Por que será que a Elaine não escuta? Tem outro microfone. Eu estou tentando fechar, não consigo fechar. Por quê? Silenciar. Pronto. Agora você consegue escutar? Eba, perfeito. Agora a Elaine voltou a escutar. Haribo. Então agora vem o que se chama a karma. Então, a karma quer dizer sem karma. Então, mas, na verdade, sempre existe ação. Ação, karma quer dizer ação. Então, existe, a gente viu ações prescritas, ações proibidas, e agora ações que não são ações. O que isso quer dizer? Na verdade, quer dizer ações que elas não se enredam mais na ação. Ou seja, quando alguém está com o microfone aberto, melhorou. O Aurélio que... Desculpa, que tem um barulho lá no fundo do Aurélio. Pronto. Já silenciou o Aurélio. Pronto. Agora acho que melhorou para todo mundo. Haribo. Então, o que acontece? Que existe um tipo de ações que não enredam a gente no mundo material. Essas são as ações que se consideram inações. Então, existem, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que existem como dois caminhos, né? O caminho da ação e o caminho da renúncia, de renunciar à ação, da gente não atuar, né? Então, por exemplo, sei lá, existe no caminho da ação, né? Você tem que realizar certo tipo de atividades, inclusive, sei lá, na seção Karma Kanda dos Vedas, que se recomenda essas atividades para alcançar os planetas superiores e tudo mais, ou existem aqueles que desejam se libertar do mundo material e chegar até o Brahman impessoal e se fundir nessa forma impessoal da Suprema Personalidade de Deus, e eles renunciam às ações. Mas existe outro tipo de ação, que é aquela ação em consciência de Krishna, quer dizer, quando a ação ela é feita de tal forma que a gente não se enreda mais nos resultados das ações. Então, vamos ver como que Krishna vai ir explicando isso aqui. Então, o verso de 18 falou: quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens e está na posição transcendental, embora ocupado em todas as espécies de atividades. É considerado em conhecimento pleno aquele cujos atos são desprovidos do desejo de satisfação dos sentidos. Os sábios dizem que tal pessoa é um trabalhador cujas ações do trabalho foram queimadas pelo fogo do conhecimento perfeito. Então, o que acontece normalmente? Haribo, a Dana também conseguiu entrar, que bom. Haribo.
Então, o que acontece? Que normalmente a gente tem um desejo, nós somos movimentados pelo desejo, nós temos algum desejo quando nós atuamos. Então, normalmente nós fazemos, se fala desde que a gente é criança, a gente brinca porque a gente tem o desejo, a gente tem o desejo de brincar porque é legal, porque é bom, porque a gente quer curtir daquele momento, né? Por assim dizer, e a gente sempre vai realizando ações com algum objetivo. Então, a gente trabalha porque nós queremos ganhar dinheiro. E por que nós queremos ganhar dinheiro? Porque nós queremos ter uma casa, porque queremos ter uma família, porque queremos isso, porque queremos aquilo, nós queremos obter o fruto das nossas atividades. E, de fato, cada vez é mais raro encontrar pessoas que fazem alguma coisa sem esperar em troca, né? Normalmente, sempre se espera alguma coisa em troca. Disso a gente falou, inclusive, um pouco a vez passada. Então, nós sempre estamos atuando, mas visando um fruto. Mas existe uma forma de atuar que existem outras formas de atuar, né? Uma delas é atuar como um assunto de dever. Atuar porque isso deve ser feito. Então, eu posso cozinhar porque eu quero comer uma coisa gostosa e quero que a minha família, os meus amigos comam uma coisa muito gostosa. E vou eu com o exemplo da comida, né? Eu sempre coloco exemplo de comida, por ser o quê? Então, quem vê, fala, por isso que só come, né? Só pensa em comida, né? Então, vamos chegar lá. Então, o que acontece? Eu posso cozinhar nesse sentido. Então, eu cozinho porque eu desejo aquele fruto, né? Eu desejo aquele desfrute, eu desejo que a minha família desfrute, que os meus amigos, para quem eu estou cozinhando, desfrute. Ou eu posso cozinhar porque é um dever, porque eu preciso cozinhar, porque senão eu morro de fome, porque senão eu não vou poder nem sequer sustentar o meu corpo e porque as pessoas têm que comer também. Então, eu posso cozinhar como um assunto de dever. Ah, já foi por causa de cada-se de ontem, fala Gustavo. Então, será? Acho que não, porque eu sempre falo de comida mesmo. Não é só hoje. Então, esse é outro nível, né? A pessoa que realiza as atividades por um assunto de dever, porque simplesmente tem que ser feitas, né? E existe um outro nível ainda. Bhakti, será Bhakti Seva? Está se conectando. Haribol, é a Bhakti Seva que entrou? Não sabe, não responde. Bom, acho que deve ser a Bhakti Seva. Haribol. Então, existe um outro nível, que é a ação em consciência de Krishna. Quer dizer, eu cozinho porque dessa forma eu vou satisfazer Krishna. Dessa forma eu vou satisfazer o desejo da suprema personalidade de Deus. Independentemente, eu posso chamar Krishna, Allah, Jeová, como for. É porque esse é o desejo, porque dessa forma eu vou satisfazer a vontade da suprema personalidade de Deus. Então, esse é um tipo de ação. Os três são ações no plano material. E cada um deles outorga resultados diferentes. Então, quando eu cozinho para desfrutar, eu obtenho como resultado o desfrute dos sentidos. Normalmente, é mais ligado ao modo da paixão. Então, meu resultado vai ser nesse modo, na modalidade da paixão. De poder desfrutar dos sentidos e de que isso vai me trazer como resultado mais desejos, de desfrutar mais. Eu vou querer mais coisas para desfrutar e isso vai me trazer como resultado a possibilidade de outras atividades para desfrutar. E isso vai me manter preso do mundo dos sentidos. Eu vou ter que, e dependendo do que eu cozinhei, o resultado vai ser um, vai ser outro. Se eu cozinhei uma comida que faz bem para a natureza, faz bem para todo mundo, o resultado é um. Se fosse uma coisa que faz mal para a natureza, que causa sofrimento, o resultado é outro. Mas, em todo caso, o resultado, se a minha meta é desfrutar dos sentidos, esse vai ser o resultado. Se a minha meta é simplesmente atuar porque é o meu dever, então eu estou agindo, na verdade,
mais do que cozinhando, estou cumprindo com o meu dever, então o resultado é outro, porque o meu desejo é cumprir com o dever. Então, o resultado, normalmente, nesse caso, se dá no modo da bondade. Normalmente, uma pessoa que atua como um assunto de dever consiga elevar mais a sua consciência, porque ela já não está fazendo de um modo egoísta, né, em 100%, né? Ele não está simplesmente fazendo porque, nossa, eu desejo aquilo, senão que está fazendo porque é correto, porque aquilo é o correto, é o que deve ser feito, independentemente da minha vontade ou da não vontade disso ou de aquilo, é o que deve ser feito. Então, essa pessoa obtém um resultado, normalmente no modo da bondade. E existe a forma de atuar que é porque é isso que Deus quer, por assim dizer. Esse é o tipo de atividade que a suprema personalidade de Deus pede que seja feita. É isso que, dessa forma, eu vou satisfazer aqueles que estão no caminho da devoção, por exemplo. Dessa forma, eu vou conectar espiritualmente mais pessoas. Dessa forma, eu vou conectar espiritualmente eu mesma com a vontade da Suprema Personalidade de Deus. Eu vou poder seguir as instruções de Krishna no Bhagavad Gita dessa forma. Então, normalmente, um processo que se segue no Bhakti Yoga é ofrendar a nossa comida antes de ser comida e fazer ela como uma ofrenda a Deus. Então, a gente cozinha apenas coisas que Krishna gosta. Por exemplo, esse é um dos motivos pelos quais também nós fazemos tudo vegetariano. Por quê? Porque Krishna não come carne. Porque a Suprema Personalidade de Deus não gosta de carne. Esse é um dos motivos, né? Então, a gente cozinha para a Suprema Personalidade de Deus. O resultado é diferente. Em ambos casos anteriores, quando se atua por um assunto de dever ou quando se atua para satisfazer os sentidos, o resultado nos deixa presos do mundo material, em uma forma ou em outra. Agora, quando se atua para satisfazer o plano transcendental, nesse caso, o resultado é transcendental. Quer dizer, nesse caso, o resultado me tira do plano material, do enredamento material. Não gera reação, né? Exatamente, é isso que chama a karma. A karma quer dizer, todos estão fazendo exatamente a mesma atividade. Para alguém que olha de fora, não consegue ver diferença. As três pessoas cozinharam. Alguém cozinhou para satisfazer o seu próprio desejo, alguém cozinhou porque é o seu dever, e alguém cozinhou porque é o desejo supremo. É o desejo, é para satisfazer esse plano transcendental, a suprema personalidade de Deus. Então, os três cozinharam. Então, o que acontece? Que uma pessoa que não tem conhecimento está falando, os três estão no mesmo nível. Os três realizaram uma ação. E exatamente a mesma ação. Inclusive, podem ter cozinhado os três a mesma comida. Os três realizaram a mesma ação. Então, aí Krishna fala, aqui ele está falando para você identificar quando alguém, ao atuar, ele não está atuando, precisa de conhecimento. Por isso que ele fala que quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens. Ele realiza todas as ações. Quer dizer, quando a gente consegue diferenciar o propósito pelo qual cada um fez a coisa, faz com que aquilo te enrede no plano da ação, ou seja, no plano do karma, ou com que te desenrede do plano do karma. Lembrem que Krishna falou versos anteriores que esse tema não era fácil de entender. Então, a gente vai falando e se vocês tiverem alguma dúvida, aí conversando a gente vai chegando a uma conclusão, né? Porque não é que seja tão simples assim, né? E a gente está falando, né? É ação na inação, né? Exatamente. Por isso, né? Claro. Ou inação na ação. Inação na ação. Exatamente, porque o que acontece? Se a gente lembra que a palavra karma significa ação, então quando a gente fala a pessoa que faz no plano, que atua no plano transcendental, realiza uma ação, ela foi lá e cozinhou. Mas essa ação não traz um resultado no plano material. Não gera uma reação no plano material. Exatamente, essa ação não gera um resultado no plano material.
tudo que nós realizamos no plano material tem reação. Tem coisas boas e tem coisas ruins, porque tem uma característica aqui nesse planeta, o nome é Martyaloka, não é? Mrityaloka, Aqui, significa que quer dizer o lugar da morte. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui gera morte. Tudo que nós fazemos, esse é o nível de consciência que existe nesse planeta, por isso essa é a realidade deste planeta. Não é assim em todo lugar, mas aqui, nesse lugar onde nós estamos, tudo que nós fazemos gera morte. Certo? E isso quer dizer que tudo gera uma reação. Existe uma escola na Índia que são aqueles que não querem se enredar com nenhuma reação. Então, eles usam tapa-bocas, eles vão, por onde eles caminham, eles vão com uma vassourinha varrendo, limpando, porque não querem matar nenhum micro-organismo ao respirar, nenhum mosquito, nada. Tem um nome, mas eu não lembro agora. Mas não é. Então, agora, a única forma em que a gente não ganha uma reação com as ações que nós fazemos é atuar em consciência de Krishna, ou actuar em função do plano transcendental. Isso é o que fala o Bhagavad Gita. É isso que ensina o Bhagavad Gita, né? Eu não estou inventando isso, não, tá bom? Só por se acaso alguém estiver na dúvida de onde que essa louca está falando isso. Então, é isso que fala o Bhagavad Gita, né? Então, todas as atividades que são realizadas para a satisfação da suprema personalidade de Deus, elas têm a característica que elas não vão fazer você rico, não vão fazer você poderoso, não vão fazer você bonito, não vão fazer você pobre, não vão fazer você feio, não vão fazer você nada, porque elas não trazem resultado material. Elas não te dão um resultado material. Se a gente quer obter um resultado material, pode mesmo assim adorar a suprema personalidade de Deus. Mas se a nossa intenção é material, o resultado vai ser material. Se a nossa intenção é transcendental, o resultado vai ser transcendental. Tem uma parte na Bíblia que eu gosto muito, que é quando é um dia de jejum, né? E que Jesus vai a um lugar, não me lembro, na igreja, ele está fazendo um sermão, eu não lembro por quê que ele fala isso, mas ele fala uma coisa muito linda, ele fala, porque acho que tinha alguém, né, falando como, que estava fazendo jejum e se lamentando pelo jejum, não sei o quê, e aí ele fala, que não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda. Porque se a sua mão direita sabe o que a sua mão esquerda fez, você já obteve o resultado do teu sacrifício. Ele fala uma coisa assim, né? Eu gosto muito da sabedoria de Jesus, que é bem ligada também, é bem coerente com a sabedoria védica. O que ele está querendo dizer? Quando a gente faz qualquer sacrifício e nós queremos, por exemplo, que outros saibam que fizemos esse sacrifício, na verdade, queremos que os outros louvem nós. Queremos que os outros, que a gente deseja obter como resultado respeito, honra, admiração dos outros, que os outros falem, nossa, como essa pessoa é austera, como é renunciada, como é sacrificada, né? Então, a gente já assim obtém o resultado. Então, uma pessoa, aí, esse é o exemplo da inação na ação. Não, da ação na inação. Por exemplo, uma pessoa evita um tipo de ação, por exemplo, comer, já que eu sempre falo de comida, então, esse é o exemplo. Uma pessoa pode fazer a austeridade de não comer, fazer o jejum, então ela se abstém de uma ação, porém, ela se abstém dessa ação com um desejo. O desejo que tem nessa ação é que os outros admirem a renúncia dessa pessoa, né? Eu posso fazer um jejum, não, Prabhu, não me ofereça comida hoje, porque hoje eu estou jejuando e não sei o quê, e se abstém de uma ação. Mas por que se abstém? Na verdade, o que eu queria era poder falar para os outros que, olha, eu não estou comendo, tá? Por favor, saibam que eu não estou comendo. Então, dessa forma, o desejo que tinha por trás
Tem um guarda-chuva que saiu voando aqui. Então, o desejo que havia por trás dessa cessação da ação era obter reconhecimento, exatamente. Então, aí, uma aparente inação, supostamente você não comeu, não deveria gerar uma reação karmática, por assim dizer, você se absteve de atuar, mas o seu desejo está fazendo com que essa suposta inação se transforme em uma ação. Ou seja, que ela traga um resultado material. O resultado é a fama, que se quer, nesse exemplo que eu estou dando, né? Pode ter outros exemplos. Então, quando nós realizamos atividades, nós temos que ter muito claro qual é o objetivo com que nós fazemos essa atividade. Porque a atividade em si pode ser boa, pode ser ruim, não todas as atividades, inclusive a mesma atividade, não sempre dá o mesmo resultado, porque tudo depende por que eu estou fazendo aquilo. Qual é a minha intenção ao fazer esse tipo de atividade? Eu posso ser uma pessoa muito bondosa, eu posso dar muita caridade para as pessoas, eu posso abrir um hospital, eu posso abrir uma casa, um orfanato, eu posso fazer muitas coisas de acordo com as minhas possibilidades. Mas o que eu desejo com aquilo? Eu desejo que as pessoas vejam como eu sou bom? Eu desejo que as pessoas vejam, nossa, eu posso, inclusive, por exemplo, vir no templo e adorar a Deus, e inclusive chorar, inclusive sempre estar bem vestido como um devoto, ou ir na igreja todo domingo e tudo, mas o que eu desejo? Que os outros vejam que eu sou devoto? Que os outros me admirem e me respeitem, porque olha como essa pessoa é religiosa? Então, o resultado das minhas ações não vai ser me aproximar da suprema personalidade de Deus, sino que vai ser ganhar o respeito, se é isso que eu desejo. Então, o que nós desejamos por trás da ação faz muita diferença. Então, por isso é que mesmo uma pessoa pode renunciar a uma atividade, mas de acordo com o desejo que ela obtém, ela vai obter o resultado. Então, por isso que existe a inação na ação, ou seja, mesmo que alguém atua, ele não está atuando no plano material, sino que está no plano transcendental, ou existe a ação na inação, ou seja, mesmo que uma pessoa renuncia, o seu desejo por obter um resultado material, na verdade, faz com que ela esteja atuando no plano material. Tá dando para entender essa ideia? Certo? Alguém tem algum comentário, pergunta, reclamação? Bom, pelo menos reclamação não tem. Sim, fala, o Radhakanta tem aqui uma pergunta. Pode falar. Se eles não ouviram, você repete, né? Talvez a Uhum. resposta distante. Você falou que nós temos, né, o desejo, podemos ter demonstrar um comportamento, mas no fundo tem um desejo de reconhecimento, por exemplo. Esse desejo, pelo primeiro momento, dá uma impressão de ser um desejo interno, né? Então, talvez está no meu pensamento, digamos assim, né? No meu sentimento. Mesmo sendo sutil esse desejo, ele pode gerar, então, essa reação que você comentou? Sim. Não sei se o Radhakanta, vou repetir a pergunta, não sei se vocês conseguiram escutar ele. Então, eu vou repetir a pergunta. Para o Radhakanta, que ele está aqui, sentado aqui na nossa frente. Então, ele fez a pergunta de se acaso, quando nós renunciamos a uma ação, mas temos esse desejo de obter um resultado, seja reconhecimento ou o que for, mas esse desejo, ele se encontra num plano sutil, tipo no pensamento, e se mesmo assim ele dá uma reação, se mesmo assim ele tem uma influência, né? Então, o ponto é que muitas vezes os nossos desejos estão até mesmo inconscientes. Esse é um ponto muito importante, por isso é que aquele antigo filósofo, acho que era grego, sei lá, que ele falava, conheça-se a você mesmo. Sócrates, né? Sócrates, ele é ele é teísta, né? Por sinal, né? Ele é um grande teísta também. Então, o que acontece? Que nós estamos cheios de desejos que nós mesmos nem conhecemos. Que nós mesmos nem sequer temos consciência desses desejos. E esses desejos estão aí.
Então, por isso é que existe o processo do Bhakti Yoga, também é para a gente purificar a nossa mente e purificar o nosso coração de todos os desejos indesejáveis, de todos aqueles desejos que não vão ajudar a gente a evoluir espiritualmente. E os desejos, eles se encontram num plano muito sutil. Tem desejos que são muito claros e muito evidentes, que a gente sabe. O que eu quero é aquilo. Mas a gente sempre tem que observar o que realmente eu estou querendo com isso, né? Então, às vezes, a gente pode estar fazendo uma atividade e não estar, sei lá, eu estou fazendo um jejum, mas o meu jejum, se ninguém está me olhando, no fundo não tem sentido. E às vezes você não, né? Pode até brigar com alguém, mas você me oferece comida e eu estou de jejum, que é isso? Não sei o quê, não sei o quê. E no fundo, por quê? Porque nós estamos querendo alguma reconhecimento, né? Então, às vezes, e claro, eu falo isso do jejum, da comida, não sei o quê, porque, claro, a gente ontem foi Ekadasi, mas nós não fizemos jejum completo, a gente comeu comida de Ekadasi, né? Mas na verdade, porque é um exemplo que vem para mim, porque é uma coisa que a gente faz, né? Tem muitos dias que a gente faz jejuns e tudo, né? Mas tem outras atividades que a gente, no fundo, pode não saber qual é o desejo. A gente pode fazer alguma coisa e, no fundo, nós queremos ferrar alguém, mas nós não sabemos, no fundo do nosso coração, que essa era a vontade, né? Às vezes nós fazemos atividades por inveja de outras pessoas e nós nem imaginamos que nós temos inveja dessa pessoa. Nem cruzou pela nossa cabeça que existe esse sentimento dentro de nós. Simplesmente, sei lá, eu não gosto dessa pessoa, não gosto, não sei por quê. Não sei por que eu não gosto dessa pessoa. E no fundo é porque dentro de nosso coração há um sentimento de inveja. Então, o plano da mente, ele é muito sutil. É muito sutil, então nem sempre é possível identificar os desejos que há dentro de nós, mas esses desejos afetam, porque a Suprema Personalidade de Deus, ele é muito mais sutil, e ele compreende perfeitamente bem, e na sua forma como Paramatma, Paramatma é uma manifestação da Suprema Personalidade de Deus, que ele está sempre acompanhando, ele se expande em milhares, em milhões de vezes, e acompanha eternamente a alma. Então, ele conhece muito bem todos os desejos da alma. E não apenas ele, também existem outras deidades controladoras que conhecem muito bem os desejos da alma. Um deles é Yamaraj, ou Dharmaraj, o Senhor da Morte, que é o semideus, ou a deidade controladora, que ele é responsável de otorgar o resultado das nossas ações depois que a gente abandonar este corpo. E ele também conhece o nosso plano sutil. Ele conhece todos esses desejos que às vezes para nós não são conscientes, mas que estão aí escondidinhos, mas nós cultivamos esses desejos em algum momento, por isso que eles estão aí. Então, por isso que se fala que o plano sutil, o plano dos desejos é muito importante. O que nós desejamos é até mesmo muito mais importante do que nós fazemos. Não é a mesma coisa eu fazer uma atividade com desejo, tipo, eu fazer algo que machuque alguém com desejo de machucar essa pessoa, do que machucar uma pessoa porque eu tinha a intenção de ajudá-la e por erro a machuquei, por exemplo, né? Então, o plano do desejo muda tudo, a intenção que nós temos. Por que nós fazemos as coisas? Então, isso que vai determinar a diferença se uma coisa me prende do mundo material ou se me enreda ou se me liberta do plano material. Por que eu faço? Tá dando para entender esse ponto? Ou está muito enredado ainda? Haribo? Ah, por aí já vi uma malsinha. O Aurélio já ficou com medo de ligar o som, né? Então já mandou uma malsinha. Haribo, tudo bem. Então tá certo. Tá dando para entender. Então, o verso 19. Os sábios dizem que é um sujeito entendido aquele que, ocupando-se em toda atividade, porém não tendo desejo por desfrute, queimou todas as ações no fogo do saber. Então, a conclusão do Bhagavad Gita a respeito disso é uma pessoa que
que compreende a verdade, que compreende as leis do mundo, que compreende como funciona este mundo material, ele se ocupa nas atividades, quer dizer, não deixa de atuar. Por isso que a gente sempre fala que Krishna, quando ele fala para Arjuna, você não pode, Arjuna queria tentar não atuar, ele queria não lutar na guerra. Ele era um guerreiro e ele tinha que lutar com um monte de pessoas muito queridas por ele. E ele tentou não lutar. Mas Krishna falou para ele, você tem que lutar. Ele não permitiu que ele não atuasse, mas ele falou, em última instância, você tem que atuar. Primeiro falou como um assunto de dever. Mas mais para frente, que a gente ainda vai estudar isso, ele vai falar, você tem que lutar porque eu peço para você lutar. Porque eu quero que você lute. Então, você tem que lutar para me satisfazer. Então, e claro, isso a gente vai estudar mais para frente, mas a vontade da Suprema Personalidade de Deus, ela é sempre benéfica para todos. Ele é o bem absoluto e é sempre benéfico para todos. Krishna nunca atua, nunca pede algo que simplesmente, eu vou ferrar alguém. Krishna não precisa disso, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Então, a gente fala, a pessoa que compreende como funciona esse mundo material, que compreende essas leis sutis que se encontram nas atividades que nós realizamos, então ela fala, ele fala que essa pessoa se ocupa em todo tipo de atividades, mas sem desejo de desfrute, ou seja, ele não atua simplesmente para se autossatisfazer, ele para de atuar de uma forma egoísta, certo? Então, o Radhanath está aqui me soprando aqui por trás. Ele fala o exemplo de uma amiga sua. Bom, é que um exemplo meio trágico, né? Mas é uma amiga, um exemplo trágico, tá bom, eu vou dar o exemplo trágico que o Radhanath fala para eu dar. Que uma amiga minha, ela tinha um irmão, né? O irmão muito novo, ele se grudou de um caminhão na bicicleta e o caminhão acabou matando sem querer, né? O caminhoneiro foi virar, não viu ele e matou o irmão, né? E aí a minha amiga me conta que quando a mãe dele soube, né? Imagina a tragédia, né? E aí ela foi o caminhoneiro foi preso, né? E aí ela foi lá na cadeia, né? Onde ele estava preso, porque ela tinha que abrir um processo contra ele, certo? E ela conta que quando ela viu o caminhoneiro estava tão desesperado, não parava de chorar, e se jogou e ele falou, ele não tinha palavras para uma mãe que tinha o seu filho morrido, você fala, né? Morto, obrigada. Eu já não sei nem falar português, nem falar espanhol, então tá tudo bem, né? E ela fala que ele viu aquele homem tão triste, tão tipo destroçado por o que tinha acontecido, que ela falou, nossa, ele estava pior do que eu. Ele estava muito mais mal do que eu. Ele falou, tranquilo, tipo, ela nem abriu um processo contra ele, nada, porque ela falou, ele estava muito mal, ele não fez nada com uma má intenção, né? Então, a mesma atividade não gera o mesmo tipo de resultado, porque a intenção faz muita diferença, né? Acho que esse era o exemplo que o Radhanath estava falando para eu colocar aqui, né? Era esse o exemplo, amor? É bom sempre ter uma colinha por trás, né? Mas é uma história forte, né? Mas realmente ajuda a gente a entender um pouco que a intenção faz muita diferença. E isso num plano tão grosseiro, tipo, tão óbvio, né? Tão óbvio que, tipo, mas é tão forte que até uma mãe conseguiu perdoar uma pessoa que matou seu filho, né? Mas não perdoou, porque ela entendeu que não tinha uma intenção, né? Então, na verdade, o plano do desejo e da intenção é muito importante, ele é muito poderoso. Não é a mesma coisa, um certo tipo de ação do que outra, né? Então, isso voltando lá atrás, mas agora, o que, nesse verso, né? Krishna fala então que a pessoa ela não deve atuar, ela deve atuar, sim, mas ela não deve atuar por um desejo de desfrute e dessa forma não se enreda mais no karma.
Dessa forma, não há mais enredamento no plano do karma. Então, por isso, no verso 20, ele fala: embora atentamente dedicado a ações, tendo abandonado o desejo pelos resultados das ações, estando sempre satisfeito, não dependente de outros, essa pessoa não faz absolutamente nada. Então, vamos ver como Prabhupada traduz esse verso. Prabhupada traduz assim: abandonando todo o apego aos resultados de suas atividades, sempre satisfeito e independente, ele não executa nenhuma ação fruitiva, embora ocupado em vários tipos de empreendimentos. Eu gosto de comparar, né? Estão falando a mesma coisa, porque estão traduzindo o mesmo livro, mas às vezes falado de uma forma diferente ajuda a entender melhor, né? Então, na verdade, o que acontece? Que quando a gente não deseja, né, os frutos das ações, e também quando se atua estando sempre satisfeito. Sempre satisfeito quer dizer que a gente não está almejando nada, nós não precisamos, quando a pessoa atua num plano em que ela não deseja mais nada desse mundo material. Ela não precisa de mais nada, com o que ela tem está satisfeita. Não precisa de mais, não precisa de menos, aquilo que vem naturalmente é suficiente. Então, por isso que o verso 21 fala: tendo abandonado toda a ideia de tomar dos outros, ou seja, a pessoa que abandona a mentalidade de exploração. É 11h21, a gente já está chegando no final, mas acho que dá para finalizar pelo menos esses 2 versos e pronto. Então, se fala que existem 2 planos, existe o plano da ação, desculpem, o plano da exploração e o plano da renunciação. Então, normalmente a gente vive no mundo da exploração, todo mundo quer obter algum benefício, todo mundo quer se aproveitar e explorar, seja a natureza, que a gente vê como a exploração da natureza é cada vez mais cruel, inclusive, né? E a exploração de outros seres humanos, e isso em todos os planos. Nós também, dentro do nosso pequeno nível, a gente quer explorar os outros. A gente, normalmente, os nossos relacionamentos no mundo material se baseiam na exploração. O quanto você pode me beneficiar, ou quanto você pode me dar de prazer. Se não houver no meio esse resultado que eu obtenho com essa relação, então eu também não quero, né? Não me interessa mais. E por isso o relacionamento acaba normalmente, porque se não está no plano da exploração, então acaba. Ou está no plano da renunciação, né? Que eu não quero nada. Mas normalmente os 2 planos têm por objetivo o desfrute ou o não sofrimento. Mas em última instância é porque eu não quero sofrer. Ou seja, é egoísta. Então por isso aqui fala: abandonando toda a ideia de tomar dos outros, ou seja, saindo do plano da exploração, sendo livre de desejos e controlado na mente e no corpo, ou seja, a pessoa que não está desejando nada de forma egoísta, simplesmente ele controla sua mente, ou seja, sua mente não está colocando exigências para ele, não, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque e sonhando todas as coisas que pode acontecer. E aí ele controla a mente e também controla o corpo, ou seja, controla seus sentidos. Mas ele tem que continuar realizando ações, porque como se fala, se a gente não atua, ninguém pode nem sequer manter o corpo físico, né? Então a gente tem que atuar. Aqui a gente tem que plantar porque a gente quer comida, então a gente tem que plantar. Ou tem que, sei lá, dar aulas de música, porque senão não tem comida, né? Não tem como manter. Então a gente tem que atuar. Cada um tem que cumprir com o seu dever. Porque também, se a gente não cumpre com o nosso dever, a gente vai causar uma perturbação para a sociedade. Se eu quero viver na preguiça, sem cumprir com a minha parte, então a gente gera uma perturbação, né? Ninguém quer um preguiçoso em casa, aí começa nas brigas e não sei o quê. Aribo, o Aurélio está concordando. Exatamente. Então, na verdade, todo mundo tem que realizar as suas tarefas, todo mundo tem que manter a sua própria existência. Ninguém pode simplesmente renunciar, tipo,
inclusive as pessoas que renunciam, os sacerdotes, ou por assim dizer, né? Na cultura védica não existe essa figura como a gente tem no Ocidente, existe o sannyasi, que é o renunciante, que ele vai viajando de lugar em lugar, por exemplo, ele também tem que, e ele vive normalmente de esmolas, vive do que as pessoas dão para ele, ele não pode acumular dinheiro, mas ele recebe, por exemplo, comida, mas ele também tem um trabalho para fazer. Ele tem que se dedicar ao estudo das escrituras e iluminar aqueles que não têm tempo para estudar as escrituras, porque tem que trabalhar para sustentar a família. Então, ele também tem que fazer um trabalho. E esse é o trabalho que ele faz. Aí ele vai, normalmente, das casas das famílias, dá conhecimento espiritual e obtém também em troca, como é natural, como se fala, a Elaine, não sei se está ainda, acho que a Elaine caiu a internet. Então, como é natural, mas que existe essa lei da troca, né? É natural, você dá uma coisa e em troca também recebe outra. Então, até mesmo o renunciante, ele tem que dar esse conhecimento, ele tem que se dedicar ao estudo das escrituras, essa é a tarefa dele. Em troca, ele também recebe alguma coisa, né? Ele também recebe os meios para se sustentar. Então, não é que alguém não faz uma atividade, todo mundo faz uma atividade, mas cada um tem um tipo de atividade diferente a ser realizada, né? Nem todo mundo precisa se dedicar à agricultura, nem todo mundo precisa se dedicar aos negócios, nem todo mundo tem as mesmas atividades, cada um tem uma atividade diferente, né? E dessa forma, ninguém incorre em pecado, ou seja, dessa forma, ninguém incorre em vikarma, ou seja, na atividade proibida. Ninguém incorre em uma atividade que seja contrária. Bom, eu acho que a gente deixa por aqui, né? Porque já é... Que hora que é? 11h26. Bom, mais ou menos só para finalizar aqui, né? Bom, acho que não. Vou deixar aqui o verso 22, a gente aprofundiza um pouquinho mais nele na próxima, tá bom? Alguém tem algum comentário, pergunta? Hoje a gente não conseguiu ver as caras uns dos outros, mas... Fala. Só lembrando essa palavra que você falou, do corre em pecado, né? Eu estava vendo o significado dessa palavra, o centro dela, assim, quer dizer não sair do caminho, não sair do centro. Desculpa, o significado dela lá atrás. Conseguiu ouvir? Não, fala de novo, me desculpa, não vou entender. Então, essa palavra pecado que você falou agora, eu ouvi que o significado dela, a origem da palavra quer dizer não sair do centro, não sair do caminho, fora do alvo. Seria isso. Uhum. E é interessante quando a gente observa ela desse jeito, entendeu? É isso. Legal. Normalmente a palavra pecado, claro, por um lado, tipo, pode ser como atividade proibida, né? Mas, em última instância, é isso, é o que nos tira do centro, ou seja, o que nos tira da espiritualidade, o que nos tira da nossa própria essência. Isso que é realmente o pecado, né? Não se classifica o pecado a partir de simplesmente como um assunto superficial ou de moralismo ou algo assim, senão um assunto de isso te conecta com o centro, te conecta com a suprema personalidade de Deus, te conecta com a essência espiritual de cada um de nós ou não. Esse que é o ponto, né? Então é algo muito mais profundo, né? Não é simplesmente com a ignorância, exatamente. Uhum. Uhum. Exatamente. Logo mais vai se abrir um grupo muito legal de psicologia e espiritualidade, tá bom? Administrado por o Prabhu Radhakanta. Aí vai ter umas outras lives por aí. Já mandaram coraçõezinhos aqui, que legal, né?
Então, logo mais ele já está adquirindo aqui o compromisso, né? O Prabhu, ele é psicólogo espiritualista dedicado aqui à vida espiritual, assim que ele vai também fazer um estudo bem legal, que vai convidar todos nós, em breve. Tem uma data já? Vou dar uma olhada nas estrelas para ver qual que é a melhor data de gente. A Michelle também já falou que ela quer participar. Vai ser em breve, né? Em breve vai ser, eu vou mandar o convite para todos vocês também poderem participar, tá bom? Então é isso mesmo. Haribo, então, muito obrigado por participar. Psicologia Védica, isso mesmo. Psicologia Védica estão perguntando, isso mesmo. Oba! Gostaram aqui, né? Haribo, Geraldinha, Haribo, Michel, Gerald, Aurélio, Gustavo, Prabhu Govinda, que participou, que legal. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente se vê então na quinta-feira. Muito obrigada por participar. Hoje a gente não se viu as caras, mas na quinta-feira não se vê, tá bom? Haribo. Até quinta, um abraço para todos. Isso, Graha Shiktisa, que na Ayurveda, a psicologia védica se chama assim. Graha, Michelle, eu vou te mandar o convite para você participar desse estudo, que vai ter muitas coisas legais para falar. Haribo, um abraço a todos. Boa semana para vocês até quinta. Haribo.